E se aquele nada que a gente imagina, sabe, aquele vazio absoluto, na verdade fosse a fonte de tudo? Parece meio maluco, eu sei, mas é exatamente essa ideia que a gente vai investigar hoje. Vamos mergulhar em como várias áreas do conhecimento, da física quântica à filosofia, enxergam o nada não como uma ausência, mas sim como um campo de puro potencial criativo. Ok, vamos começar com um fato que, olha, é de abalar qualquer um. Esse número aí, 99,99999%, é a porcentagem de espaço vazio no volume de um único átomo. Pensa nisso um segundo. A matéria que forma tudo ao nosso redor, que parece tão sólida, é na sua imensa maioria um grande vazio. O que nos leva, claro, a uma pergunta que parece de filme, mas é totalmente real. Se a gente é feito de vazio, por que não saímos atravessando paredes por aí como se fôssemos fantasmas? Afinal de contas, o que cria essa solidez que a gente sente no mundo? Então vamos lá desvendar essa ilusão de solidez, e a resposta, por mais estranho que pareça, está nesse próprio vazio. A resposta é surpreendente. O que a gente sente como sólido não é matéria tocando matéria de verdade, são campos de força. Imagina que cada átomo tem uma nuvem de elétrons em volta, tipo um escudo de energia invisível e superpoderoso. A repulsão entre os escudos dos seus átomos e os dos átomos do chão cria uma barreira que não dá para passar. É uma ilusão de solidez, mas com efeitos bem concretos. Agora, vamos sair do micro e ir para o macro, do átomo para o cosmos. E a nossa primeira pista vem da física quântica. A física quântica mostra pra gente que o vácuo do espaço não é um nada silencioso e morto. Muito pelo contrário, é como se fosse um oceano cósmico no seu estado mais calmo, mas que debaixo da superfície está fervilhando com uma energia invisível e constante. E essa energia se manifesta de um jeito que parece até mágica, as tais partículas virtuais. Pensa em pequenas faíscas de realidade que ficam pipocando, sabe? Elas surgem e desaparecem da existência mais rápido do que a gente consegue medir. É um fenômeno que está rolando o tempo todo em cada cantinho do universo. E olha, isso não é só teoria, não. O efeito Casimir é a prova concreta disso. Quando você pega duas placas de metal e coloca elas bem, mas bem pertinho uma da outra no vácuo, elas são literalmente empurradas uma contra a outra. Por quê? Porque tem mais partículas virtuais surgindo do lado de fora das placas do que no espacinho mínimo entre elas. Essa diferença de pressão cria uma força real que dá para medir. Ou seja, esse nada tem energia e pode mover coisas no mundo real. Beleza. Deixando a física um pouco de lado, vamos buscar nossa segunda pista, agora lá no campo da filosofia. Aqui a gente tem duas visões muito interessantes. No budismo, a vacuidade quer dizer que nada tem uma essência fixa própria. Uma árvore não é só uma árvore. Ela é o resultado da luz do sol, da água, da terra, está tudo interligado. Já para o filósofo Jean-Paul Sartre, o nada é a nossa capacidade de dizer não para a realidade. É a consciência negando o que existe agora e imaginando um futuro diferente. E é justamente essa capacidade que nos dá a liberdade de escolher quem a gente quer ser. A famosa frase do Sartre, "a existência precede a essência", resume isso perfeitamente. É como um pintor diante de uma tela em branco. Não existe um roteiro pronto. Primeiro a gente existe nesse vazio de propósito e só depois, com as nossas escolhas e ações, é que a gente vai pintando a nossa própria essência, criando o nosso próprio sentido. A nossa terceira pista nos leva para um lugar ainda mais profundo, o domínio da teologia. Aqui, a ideia de criação a partir do nada ganha uma outra camada. Não é um vácuo literal, mas uma fonte divina tão infinita, tão completa, que vai além de qualquer definição que a gente consiga criar. É como tentar descrever o sol usando só palavras para falar de sombra. Para nossa mente, que é finita, essa plenitude total e que não tem nome se parece com um nada, um vazio transcendental que, na verdade, é a fonte de tudo que existe. E o que acontece quando a gente pega essa ideia tão antiga do tudo surgindo do nada e aplica numa das tecnologias mais modernas que existem? A gente encontra uma metáfora incrível na inteligência artificial. O caso do AlphaGo Zero é um exemplo perfeito disso. Ele não recebeu nenhuma partida de humanos para estudar. Começou do zero, uma lousa em branco mesmo, só com as regras do jogo. E a partir daí, jogando milhões de vezes contra si mesmo, ele não só aprendeu a jogar. Ele foi além de milênios de conhecimento humano, descobrindo estratégias que os maiores mestres chamaram de alienígenas, de outro mundo. Uma inteligência super complexa e criativa surgiu daquele nada de conhecimento inicial. Certo?
Então, o que acontece quando a gente conecta todos esses pontos? Da física quântica à inteligência artificial, um padrão surpreendente começa a aparecer. Em cada uma dessas áreas, o nada se revela como a mesma coisa. Não uma ausência, mas um campo fértil de puro potencial. Seja o vácuo quântico borbulhando de energia, o espaço filosófico que nos dá liberdade, a fonte divina de toda a existência ou o ponto de partida para uma nova inteligência. E essa é talvez a grande sacada. A realidade que a gente vê, o tudo, parece brotar sem parar desse solo fértil de potencial. O vazio não é o contrário da criação. Ele é a tela em branco onde a criação acontece. É a condição fundamental para que qualquer coisa possa existir. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se somos feitos de átomos que são quase puro vazio, e se a nossa consciência surge o tempo todo desse campo de potencial puro, talvez o sentido da vida não seja tentar preencher desesperadamente um vazio. Talvez seja reconhecê-lo, abraçá-lo, como a nossa natureza mais fundamental e criativa. Fica aí pra gente pensar.